Bom, tô chegando atrasado, como sempre, né, para falar sobre esse assunto que é bastante importante. A ideia era ter feito esse vídeo logo quando saiu o PLDO, mas por conta do trabalho, do feriado, acabou não dando tempo, então eu vou fazer ele agora mesmo, né. Fato é que existe ali um delay entre as pesquisas do YouTube e os noticiários, então eu acho que ainda é bastante pertinente. Então, eu tenho visto que alguns portais de notícia e também alguns vídeos aqui no YouTube com thumbnails mais chamativas, né, vem falando sobre como o governo está assumindo que o Brasil vai acabar, que o Brasil está entrando em uma nova crise por conta das diretrizes orçamentárias, ou que agora, né, o governo assumiu, né, o rombo fiscal. E esse rombo aqui tem prazo também, né? Seria uma crise ali que tem até 2029 para acontecer. Então, queria fazer esse vídeo para a gente discutir aqui um pouco como assim, o que está acontecendo, e também apresentar aqui os pontos, né, dentro de uma ordem para a gente conseguir raciocinar como é que são criadas essas narrativas e também pensar um pouco se vai acontecer ou não um colapso da economia brasileira. Então, acho que é bastante importante a gente alinhar alguns pontos aqui, né, e explicar desde o comecinho como é que funciona as diretrizes de orçamento do governo, explicar da onde vêm as diretrizes orçamentárias, né, e quais são os documentos que embasam isso. Bom, então, para alinhar esses pontos, primeiro, que eu acho que são bastante importantes para a gente conversar sobre isso, tem que entender melhor, é importante eu explicar também como é que funciona o ciclo orçamentário do governo, né. Então, basicamente, eu vou passar bem rápido, são 3 documentos principais que o governo tem que montar para justificar os seus planos de governo, né, pensando ali do ponto de vista fiscal, ou seja, pensando do ponto de vista das contas públicas. Então, quando um presidenciável ganha uma eleição, ele não ganha sozinho, né, ele ganha junto com uma equipe técnica que fica ali por trás dele fazendo a parte burocrática do trabalho, né. E o que o presidente, apresenta quando ele ganha uma eleição é um plano de governo. Então, ele é eleito com base em promessas de campanha, logo que ele ganha, ele tem que apresentar para o Congresso, que é onde está a representação do povo, né, o plano de governo dele com base nas diretrizes fiscais que ele planeja seguir. Então ele monta ali um plano plurianual. E esse plano ele remonta ali aos objetivos do governo, pensando do ponto de vista de uma modelagem financeira mesmo, né. Então, se o objetivo do governo ali é aumentar distribuição de renda, por exemplo, ele vai ter que, traçar um plano para conseguir alcançar isso. Pode ser um aumento de, gastos com benefícios sociais, como é o caso do Bolsa Família, pode ser uma expansão de programas já existentes, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou pode ser também a criação de programas novos, né, como está acontecendo agora com o programa ali de Vale Gás e o Pé de Meia, né. O Pé de Meia com certeza é um programa que já estava dentro da campanha, pelo menos da ministra Simone Tebet, que hoje compõe ali o governo no Ministério do Planejamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela desempenha um papel muito fundamental em toda essa história aqui. E isso já estava ali constando, né, como parte do plano do governo dentro desses 4 anos. Por isso chama plurianual. Depois desse plano, né, que ele tem que ser desenhado, apresentado em um documento e aprovado no Congresso, né, então o Congresso ele tem que falar, pô, realmente, tudo aqui dentro é constitucional, parece ser factível o que foi apresentado, então a gente aprova. E a partir dali, o governo, ano após ano, vai ter que fazer a aprovação de leis de diretrizes orçamentárias, que é aí que entra a LDO, né? Só que antes disso virar uma lei, né, que são as leis de diretrizes, eles passam como projetos de leis. Então, vem ali a PLDO, que é o que foi apresentado agora no mês de abril. Então, ano após ano, a lei determina que o PLDO tem que ser apresentado em abril para ser votado até metade do ano, mais ou menos, e em seguida, lá em setembro, é desenhado a LOA, né, a PLOA, que ainda não se tornou uma lei, né, como projeto de lei, ela é apresentada no Congresso, tratando diretamente dos gastos, né, cada linha de gasto e de receita que o governo planeja receber no ano seguinte, né. Então ele tem que mostrar, a gente vai gastar tantos reais, tantos bilhões de reais com o Bolsa Família, por exemplo. E esses bilhões de reais vão ser financiados por essas linhas de receitas que a gente espera arrecadar por arrecadação de imposto de renda ou imposto de importação, por exemplo. Não é exatamente assim, mas isso acontece para todas as linhas, né? E desse projeto de lei tem que seguir as diretrizes que o governo monta para o ano seguinte. Então, seguindo, né, esse planejamento ali de plurianual para todos os anos do governo,
o governo vai falar, ó, e o mapa que a gente vai seguir aqui para o ano que vem, né, e também para os anos seguintes, é esse daqui que eu estou apresentando nas diretrizes orçamentárias. Então, as diretrizes orçamentárias funcionam como um mapa a ser seguido pelo governo para organização do planejamento. E o que o governo apresentou nesse mês de abril, né, desse ano de 2025, acaba sendo um pouco preocupante. E a gente vai falar mais definidamente o porquê disso. O governo, então, ele apresentou um mapa que ele vai seguir para guiar ali as decisões de alocação dos recursos que ele espera obter no ano seguinte e para onde ele planeja destinar isso no ano que vem, né? E também ele faz isso para mostrar, né, um horizonte maior do que apenas um ano. Então ele mostra ali nesse ano de 2025 até 2029. E o que acontece, né? O que acontece é que o governo ele já tem usado de algumas artimanhas que ele tem feito nos últimos 2 anos também, né? Que passa ali pela a superestimação de receitas e uma certa subestimação, ou pelo menos um manejo ali artificial das despesas planejadas. Aqui não tem nada de errado, tá? O governo meio que tem o direito de fazer isso, não seria quase como maquiar os dados, só que ele não pode fazer isso de forma muito escancarada, né? Senão pega muito mal. Mas o que acontece é que isso já estava esperado dentro das expectativas do mercado, por isso não fez tanto preço a forma como as receitas e as despesas foram arquitetadas para o ano que vem. E como que o governo ele pode, né, fazer essa maquiagem? Ele pode esperar um crescimento muito grande das arrecadações, né, das linhas de receitas que ele vai ter, seja por imposto de renda, por imposto de importação, aqueles impostos e tributos que são recolhidos ao longo do ano, ou mesmo pelas outras contribuições, seja por dividendos e participações em empresas estatais ou de capital misto, pode ser também por extração de recursos naturais, né? Porque, por exemplo, a cada barril de petróleo que é extraído, uma parte ele pertence ao governo. Existe ali uma série de receitas e capitalizações que o governo faz para se financiar ao longo do ano. E ele, em boa parte, né, essas linhas de receitas dependem da atividade econômica, né? Se você parar para pensar, quanto mais aquecida estiver a atividade econômica, quanto mais o PIB estiver crescendo, mais trocas estão acontecendo. Quanto mais trocas estão acontecendo, mais investimento acontece, mais pessoas são contratadas. E o governo ele ganha, né, novas receitas a partir de tudo isso, seja por tributos e contribuições recolhidas em cima de lucro das empresas, em cima de comércios ou mesmo em cima da folha de pagamento das pessoas em situação formal de trabalho. E o governo ele foi muito generoso, né, no quanto ele espera que a atividade cresça nos próximos anos. Depois de um ano de crescimento, como foi o ano passado, né, em onde o Brasil cresceu 3,4% em termos reais, esperar que essa linha de crescimento se mantenha tão vigorosamente quanto aconteceu no ano passado, acaba sendo um pouco otimista. E ele não, acabou sendo também muito otimista, né? E mantendo ali uma linha de crescimento para os próximos anos também, quase sempre acima de 2,5%, né? De 2027 em diante. Isso é bastante otimista, né? A taxa de crescimento neutra do Brasil, posso falar um pouco em outros vídeos sobre o que é uma taxa de crescimento neutra, acaba sendo mais baixa do que isso, e isso torna ali as projeções um pouco otimistas. Mas tudo bem, faz sentido e é esperado que o governo seja otimista com a taxa de crescimento, até porque projetar um crescimento baixo acaba sendo uma autopropaganda negativa, né? Acaba mirando ali em austeridade fiscal e mira em reprovação popular, né? Pô, se o governo tá achando que o Brasil vai crescer tão pouco, eu que estou ali com um pouco mais otimista, vou deixar de fazer negócio. Então acaba sendo um tiro no pé fazer esse tipo de declaração nesses documentos. E do outro lado, né, você estimar também que as receitas vão crescer muito, acaba abrindo margem para que as despesas cresçam muito. Só que aqui o governo ele é contido nesse crescimento das despesas, porque existe o arcabouço fiscal, que já é uma lei vigente, eu falo sobre o arcabouço fiscal em outros vídeos, se você não sabe muito bem o que é, acredito que vale a pena você dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho publicados, né? O arcabouço fiscal limita o crescimento dessas despesas, tanto obrigatórias quanto as discricionárias. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dessas duas linhas depois. Então, essas despesas, tanto discricionárias quanto as obrigatórias, são limitadas a 2,5% em termos reais, né? Ou seja, acima da inflação. E aqui é que nasce o perigo, né? Que é o que tem alimentado
esse noticiário todo, trazendo ali um tom um pouco mais catastrófico para todo esse assunto. Por quê? Ao mesmo tempo em que as despesas são limitadas em crescimento, existe ali uma parte que o governo pode manipular e meter a mão, e existe outra parte que não. O fato é que o governo ele não pode colocar a mão, né, para limitar o crescimento e organizar melhor o destino do dinheiro dele, né? Quando você tem leis que obrigam a dedicação de uma parte desses recursos para gastos como previdência, como educação, como saúde, que são ali essenciais, mas que têm uma representatividade muito grande dentro do orçamento público. Do outro lado, a parte que o governo pode colocar a mão e destinar, né, falar agora eu coloco, agora eu não coloco, que seria os gastos discricionários, né, que não são os obrigatórios, eles têm um espaço que está cada vez menor. Né? Então, seria aquela parte que sobra da renda do governo que ele pode colocar para fazer investimentos, financiar novos projetos, complementar políticas, mas que tem, né, tido ali um espaço cada vez menor para fazer isso, né? Inclusive para também destinar a emendas parlamentares. E o que a gente tem observado nos últimos anos é que os gastos, principalmente esses que eu falei, né, mais significativos de previdência, educação e saúde, têm chamado muita atenção porque eles têm tido um crescimento muito desenfreado, esses 2,5% acima da inflação, né, crescendo então mais do que o teto permite que essas despesas cresçam. E isso causa uma coisa, né, causa que os gastos obrigatórios acabam comendo todo o espaço dos gastos discricionários, não sobrando ali uma margem de negociação política para o governo. E o arcabouço ele falha miseravelmente em atuar na limitação desses crescimentos. Né? Isso é uma crítica que o mercado já vinha fazendo sobre o arcabouço fiscal, desde que ele nasceu lá em 2023, quando foi proposto, falando, pô, não tem como você tentar limitar o crescimento dos gastos se você não limita eles como um todo, né? Você tem que limitar o quanto os gastos previdenciários podem crescer, o quanto os gastos constitucionais podem crescer. Se você não faz isso, você acaba sacrificando o gasto discricionário, né? Sem dar uma margem ali para o governo atuar, né? O governo ele precisa dessa gordurinha ali para fazer negociação política, para fazer uma redistribuição de renda mesmo quando é preciso, né? Em um momento como esse, em que novas políticas públicas são necessárias, né? Para aumentar a aprovação popular. E o ponto crítico, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo apresentada agora no Congresso, é justamente esse, né? Ela prevê que, dentro das estimativas do governo, em um cenário otimista, respeitando o arcabouço fiscal em medidas ali, né, como eu falei, otimistas, acaba sacrificando a ele mesmo. Né? Em 2029, não existe mais espaço para as despesas discricionárias, ou pelo menos um espaço muito pequeno, acho que 7 bilhões, é muito pouco, não existe, né, mais. Então, praticamente 100% do teto de despesas acaba pertencendo a despesas obrigatórias sobre as quais o governo não tem controle. E isso seria um colapso, porque é um cenário que simplesmente não existe. Não há como existir um governo sem esses gastos discricionários ou sem um controle do orçamento. Não tem como você tocar um governo sem você fazer isso, senão você entra em um colapso, né? Qualquer novo programa, qualquer novo gasto iria precisar sair fora do orçamento, logo não existe mais orçamento. Né? Precisariam ser feitas artimanhas, como acontece hoje já, com o manuseamento de fundos privados e fundos públicos para financiamento de políticas públicas, o que é completamente absurdo, né? Porque o Tesouro tem que fazer a administração dos recursos públicos para que a gente consiga fazer, né, essa fiscalização do uso desses recursos. Mas agora vamos para a pergunta que interessa. Isso significa que o Brasil vai explodir, né? Que a economia brasileira vai colapsar completamente até 2029? E não, na verdade não, né? Apesar de serem notícias ruins, apesar de ser devidamente preocupante tudo isso que está sendo reconhecido, já era alguma coisa esperada, né? O que acontece, o que significa e a gente pode tirar disso, é que o que vai colapsar aqui é o arcabouço fiscal, né? Simone Tebet é uma das mães do arcabouço fiscal, que entrou ali no governo em 2023, né? Depois de fazer a corrida presidencial, trazendo, né, o projeto do pé de meia também, e que compõe ali o Ministério do Planejamento, que formula esses documentos. Ela já tinha falado no ano passado
que o arcabouço fiscal, né, iria morrer em 2027, né? Ou, em outras palavras, na verdade, ela falou que seja lá quem ganhar as eleições em 2026, né, seja lá quem for o próximo governo, vai governar sem um arcabouço fiscal, né? E o que vai acontecer então é que uma nova regra fiscal vai ter que ser orquestrada para substituir o arcabouço, da mesma forma como o arcabouço substituiu o teto de gastos que tinha sido planejado e desenhado lá no governo do Temer. E agora, né, o que pode acontecer sobre tudo isso? A gente tem alguns cenários do que podemos esperar, né? Como eu falei, ou entra um novo governo que apresenta um novo projeto de regra fiscal que tem que ser mais rígida, né, e que corrija também problemas que o arcabouço fiscal vinha trazendo. A gente pode ter um reforço do arcabouço fiscal durante esse ou mesmo em um próximo governo, mantendo a arquitetura do arcabouço, mas trazendo ali reforços institucionais, né, para que ele atue onde ele não está atuando, que são essas despesas discricionárias, atuando de forma mais parecida com o teto de gastos do governo Temer. Ou a gente entra nos cenários mais apocalípticos também, né, mas não mais prováveis, que seria de um aumento de arrecadação, então uma busca ali para compensar esse descontrole fiscal, trazendo ali novos impostos, novas contribuições, aumentando a carga tributária, sendo que não existe margem hoje política para que isso seja feito, mas é uma solução possível. E por último, seria ali o abandono completo das regras, né? Então, não vai ter novo substituto para o arcabouço fiscal, a gente vai tocar aqui as finanças sem uma regra, só que isso é completamente inviável também, né? Porque o custo da dívida iria subir assim muito disparado, porque os investidores, né, que compram ali os títulos públicos brasileiros precisam de uma amostra de que o governo é responsável pelas suas finanças para que essa dívida seja paga um dia, porque senão acaba virando um esquema de Ponzi, né? Que seria ali o financiamento de dívida com mais dívida sem nunca pagar e perdendo completamente o lastro, porque hoje o lastro, né, seria justamente o quanto por cento do PIB a dívida tá, e se novos superávites vão ser gerados para que essa dívida ali para 2060 seja paga. Mas o que iria acontecer, né, caso não existisse uma regra fiscal, seria de que não existe a garantia de que novos superávites vão ser gerados, então novas dívidas vão ter que ser emitidas cada vez mais caras para pagar dívidas passadas, coisa que o governo não pode fazer, porque não existe uma demanda tão forte por títulos brasileiros. Então, bom, passando para aquela seção, né, que eu acho que é o principal de todos esses vídeos que eu trago no canal, como é que isso afeta o seu bolso, né? Como é que isso afeta os seus investimentos e o que esperar daqui para frente? Então, o fato é que o mercado não tem reagido tanto a essa lei de diretrizes orçamentárias que foi apresentada, porque o mercado está muito anestesiado por acontecimentos externos ao Brasil, né? Se o foco tivesse aqui na responsabilidade fiscal, como esteve no final do ano passado, acho que a reação do mercado teria sido pior do que está sendo. Mas o movimento natural do que a gente pode esperar é aquela fórmulazinha de bolo, né? Seria um encarecimento da dívida pública, o que leva a juro neutro maior, né? Ou seja, a necessidade de um aumento de juros para que a dívida seja financiada, né? Respeitando ali a curva de demanda dela. E isso tem impacto direto na dívida longa, né? Seja nas NTNBs, que são aqueles títulos indexados à inflação, seja nos títulos pré-fixados que iriam ter ali o seu valor comidos, né? Porque novos títulos com juros maiores estariam sendo emitidos. E do outro lado, a gente vê também impactos no risco do país, então uma retirada das divisas internacionais, uma perda ali no risco do país, o que levaria a uma depreciação cambial. E também, né, uma perda ali na expectativa de crescimento futuro do Brasil, que a gente pode entender que os governos que estão engessados, né, que não têm orçamento ou não têm margem para negociação política, acabam deixando de lado o investimento, né? E sem investimento, nenhum país cresce. Então, concluindo aqui esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, acho que vale retomar que, apesar de serem notícias muito ruins, acho que é um pouco exagerado esperar que o Brasil vai colapsar, que a economia vai colapsar. Tudo isso acaba sendo muito imediatista. Do mesmo jeito que Roma não foi construída em um dia, o Brasil não vai ser destruído em um dia também. E a gente pode ver isso que, apesar, né, de a notícia ser ruim, ainda existe muito tempo para agir, né? Existe ali tempo suficiente para acontecer uma eleição no meio do caminho, serem eleitos ali uma troca de poder que pode vir com um pacote fiscal novo e também trazer ali as soluções nos cenários que eu falei anteriormente. Só que a gente tem que lembrar também que as soluções nesse cenário são muito difíceis de serem feitas. Bom, se você tem interesse nesse assunto e quer ler uma análise um pouco mais profunda,
Eu vou recomendar o meu último texto que foi publicado no meu Substack nessa segunda-feira. Dá uma olhada lá, eu falei exatamente sobre isso, né? Como as diretrizes fiscais funcionam como mapa e esse mapa não está levando a lugar nenhum. Recomendo muito a leitura, se inscreve lá também para receber minhas postagens todas as segundas-feiras. Deixa o like também aqui no vídeo, me fala nos comentários se você gostou da análise, se você tem interesse em ver mais vídeos nesse formato. Se inscreve no canal e compartilhe aí com os amiguinhos, deixando aqui o feedback para mim. E me deixa aqui nos comentários se você acha que o arcabouço fiscal vai sobreviver a 2026 ou se ele vai morrer antes. Bom, então é isso, obrigado aí, pessoal.